Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. A visão sistêmica sobre o dinheiro em 3 etapas. É sobre isso que nós vamos ver hoje. E no final do vídeo vamos fazer, como da maioria das vezes, um exercício sistêmico de conexão com a fonte, para que nós possamos nos integrar ao fluxo da vida e a tudo o que nós vamos ver hoje aqui, ao quanto é importante nós termos essa conexão. Bert Hellinger nos ensina que com a mãe no coração o dinheiro vem, com o pai no coração o dinheiro fica. O que será que ele quis dizer com isso? E eu vou explicar rapidamente o passo a passo, como vocês terem uma compreensão mais aprofundada, já que quando nós falamos em prosperidade, parte de uma vida próspera é também ter uma conexão saudável com o dinheiro. Então hoje nós vamos falar especificamente dessa conexão com a energia do dinheiro, o que faz nós entrarmos no fluxo ou interrompermos o fluxo, bloquearmos a abundância nas nossas vidas. Então o primeiro tópico que Bert Hellinger fala sobre isso, de com a mãe no coração o dinheiro vem, com o pai no coração o dinheiro fica. O primeiro tópico que ele aborda é que nós precisamos compreender que o dinheiro está a serviço da vida. O dinheiro é uma energia de força, é uma energia de ação e precisa ter equilíbrio de troca. E isso é a base de tudo. Depois vocês vão entendendo o passo a passo, o que quer dizer essas etapas lá no final, vocês vão conseguir entender como isso é compreensível. Então, se o dinheiro é uma energia de força e precisa de equilíbrio de troca, o que nós precisamos entender dentro dessa abordagem? Que nós não podemos nem ter apego, mas também nem desapego. Nós não podemos ser aquelas pessoas como os nossos antepassados faziam, que tinham muito medo de perder, né? Nós não podemos entrar nessa mesma ressonância, não é saudável nós repetirmos os padrões em lealdades a eles, porque eles viviam numa época onde a necessidade básica número 1 era a sobrevivência, muitos dos nossos antepassados. Então eles tinham muito medo, né? E nós carregamos, muitos de nós carregamos essa energia, essa ressonância por conta das lealdades que nós trazemos do nosso sistema. Dependendo como essa lealdade foi passada de geração em geração, muito que possivelmente muitos de nós viveram ou ainda vivem dentro dessa ressonância. O medo de perder. Então é aquela pessoa que tem medo de investir, tem medo de faltar, é aquela pessoa que olha mais para as perdas do que para os ganhos, é aquela pessoa que, se duvidar, guarda dinheiro embaixo do colchão, como os nossos antepassados faziam. Então isso não é saudável, gente, isso não é saudável. Tem uma energia de medo por trás. E essa energia de medo vem dos nossos antepassados. Então, se nós precisamos ter um equilíbrio de troca, nós precisamos trabalhar essas energias que nós carregamos dentro de nós. Nem apego e nem desapego. E o que seria o desapego, então? O desapego são aquelas pessoas que não sabem se controlar. Aquelas pessoas que não têm uma medida, não têm uma regra, que estão conectadas a uma compulsão, né? Uma compulsão que muitas vezes tem uma história por trás que ainda não foi olhada, né? Eu já atendi pessoas que tinham compulsão por compras, às vezes eram bolsas, mulheres que tinham compulsão por comprar bolsas, calçados, né? Tinha um estoque em casa de calçados e bolsas que muitas nem nunca teriam a oportunidade de serem usadas porque eram muitas, né? Pessoas que, sabe aquelas pessoas que estão sempre querendo pagar a conta do amigo, querendo pagar a conta dos parentes,
que são mão aberta, né? A gente assim, falando de uma maneira muito simples, mão aberta. Não tem a mínima preocupação saudável no sentido de que por que eu estou agindo assim? Por que eu estou soltando com tanta naturalidade aquilo que seria para ter um pouco mais de equilíbrio, né? Então é uma consciência que nós precisamos ter de que nem o apego, o medo de faltar, e nem o desapego, aquele que larga tudo, né, e deixa rolar, vamos deixar rolar, né? Eu convivi com muitas amigas e colegas de trabalho que agiam assim, né? Então a gente saía às vezes para um happy hour na minha época de mercado corporativo e às vezes lá tomando algum coquetel, alguma bebida, algum jantar, algum petisco que a gente fazia no final do expediente, e sempre tinham as mesmas pessoas que pegavam as fichinhas, né, as comandas dos colegas e diziam: deixa que eu pago, deixa que eu pago. Então abram o olho se isso é um padrão repetitivo que depois lá na frente a pessoa se assusta e diz: nossa, não é que vai me faltar dinheiro para fechamento do meu mês porque eu abri a mão demais lá no início do mês, paguei conta para as pessoas sem nem perceber se isso ia me fazer falta, né? Então isso é um alerta, sabe? Porque as pessoas elas entram nesse movimento porque tem uma história por trás, né? Elas estão aí emaranhadas com alguma história de um antepassado, de pai, mãe, avós, ou ela está, às vezes, com uma ferida que ela mesma não olhou, né? Ferida da criança interior, ou uma dor de rejeição, uma dor de abandono, né? Costuma acontecer muito com pessoas que se sentiram abandonadas pelo pai ou pela mãe na infância. Então essas pessoas elas entram numa postura de a boazinha, aquela que precisa agradar a todos para ser aceita, porque a dor dela é a dor do abandono e muitas vezes até da rejeição, tá? Muitas vezes a da rejeição se encaixa aqui. Então elas têm aquela dor de que se eu for legal com todo mundo, se eu for aquela pessoa querida, aquela que paga a conta para todo mundo, de repente eu sou mais chamada para os grupos, eu me sinto mais incluída, mais aceita. Só que isso é um movimento inconsciente, tá, gente? Então essa é a primeira etapa que Bert Hellinger fala da visão sistêmica sobre o dinheiro. Cuidar com apegos e cuidar com desapegos. Precisa ter equilíbrio de troca, porque o dinheiro é uma energia de força, uma energia de ação. Ela precisa estar em movimento, um movimento equilibrado, como uma engrenagem. Então a outra etapa é como ele está, como o dinheiro está a serviço da vida, para promover a vida, para abastecer a vida. Então, quanto mais nós estivermos disponíveis para a vida, abertos para a vida, quanto mais nós estivermos energéticos no bom sentido, tá? Não confundam com hiperatividade ou aquela pessoa que tem que estar alegre demais o tempo todo, sorridente demais, não é por aí. É cada um no seu ritmo, mas que nós estejamos disponíveis, abertos, atentos, alerta para as nossas histórias, desde que nós estejamos então curados das nossas feridas, das nossas mágoas, com os nossos pais, com alguém do nosso sistema familiar, feridas da nossa criança interior, que nós estejamos já sem certos bloqueios, tá? Porque tudo isso, mágoas, ressentimentos, feridas de infância, isso tudo bloqueia o fluxo da vida, tá? Então, não nos colocamos disponíveis quando nós estamos com as feridas ainda que não foram olhadas. Existe aí é como se fosse uma portinha fechada no nosso coração, né? Mentalmente, conscientemente, nós queremos
ter mais abundância financeira, nós queremos ter uma relação mais saudável com o dinheiro, enxergar o dinheiro de uma maneira mais amistosa, né? Só que nós não conseguimos, porque tem um fechamento ali dentro, tem um bloqueio, tem uma chavinha ali que não foi virada, que não foi girada. Tá? Então é olhando para isso que nós nos colocamos no fluxo. E aqui vai um alerta. Atenção às pessoas que ainda não curaram as suas feridas. Provavelmente não conseguem ter uma relação saudável e abundante com o dinheiro, porque tem um bloqueio aí, tem um fluxo interrompido. Deu para entender? Agora o terceiro tópico e um dos mais importantes, que é um fechamento, né? Então, compreendendo esses dois tópicos primeiros, né? O dinheiro está a serviço da vida, nós precisamos ter equilíbrio de troca, precisamos estarmos disponíveis, e para estarmos disponíveis e abertos para receber, para dar e receber, nós precisamos curar as nossas feridas. Então, compreendendo tudo isso, podemos entender que pai e mãe são a fonte da vida. Nós viemos ao mundo através deles. Então, eles são a nossa porta de chegada aqui nesse plano. E como nós vamos estar no fluxo da vida, como nós vamos estar disponíveis, como nós vamos estar com um equilíbrio de troca, se nós não estivermos em paz com pai e com mãe. Fica muito difícil, gente. Muito difícil. Não tem como nós nos movermos pela vida a partir do momento em que nós entendemos e compreendemos que viemos deles, que eles são os nossos portais. Não tem como nós nos movermos, então, pela vida de maneira saudável, se não tivermos uma conexão minimamente saudável com esses portais. E aqui é importante entender, como eu já falei diversas vezes em outros vídeos, não é uma conexão física, não é uma relação física, é no coração. É nós olharmos para tudo que foi, para nossa história, para a história deles, aceitarmos, concordarmos que diante do que foi, da realidade que se apresentou para eles, eles não tiveram como fazer diferente. Simples assim. E então darmos um lugar no coração para esses portais, integrarmos eles nas nossas vidas, que são os nossos pais, como uma força propulsora, uma força de impulsionamento para a vida. E daí tirarmos as lições e os aprendizados de tudo e transmutarmos aquilo que nós precisamos nas nossas vidas. Como assim? Nos colocarmos disponíveis para fazer diferente. Nós não precisamos, e nem é saudável, nós repetirmos a mesma história deles. Porque se nós não nos curamos, se nós ficamos na mágoa, na reivindicação, na dor ou na reclamação, simplesmente assim, nós não damos um lugar no coração para eles. Nós estamos empurrando eles para fora das nossas vidas. E, consequentemente, não estamos nesse fluxo aí, nesse fluxo de leveza, de abundância que nós precisamos seguir pela vida. Porque a vida é um fluxo, é como a corrente de um rio. Então, isso sim, é honrar a vida a partir de tudo que foi. É nós desenvolvermos essa musculatura, essa maturidade, para integrarmos a história deles na nossa trajetória. Que tudo sirva de lição e de aprendizado. Talvez essa seja a maior riqueza que nós podemos carregar para nossas vidas. A maior riqueza. E mais uma vez, não esqueçam das 3 etapas, tá? Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas feridas não conseguem ser abundantes.
não conseguem ser prósperas. Criança ferida não sabe lidar com dinheiro, não sabe ter equilíbrio de troca, não sabe dar um lugar no coração para o pai, para a mãe, para a história de cada um. E, gente, eu não estou invalidando nenhuma experiência dolorosa. Eu acredito que quem me acompanha aqui há mais tempo sabe o quanto eu tenho uma compreensão muito amorosa por todas as histórias e todas as feridas de cada pessoa que chega para mim com uma história a ser curada, com uma história a ser resolvida. Não trata-se de invalidar a dor de ninguém. É não perpetuar a dor. Trata-se disso. Não perpetuar o sofrimento. Porque todos nós merecemos uma vida mais leve. E agora, como eu falei, vamos fazer o nosso exercício sistêmico um pouco diferente do que eu costumo fazer. Às vezes eu faço com a EFT, né, o toque nos meridianos. Hoje nós não vamos tocar nos meridianos. É um exercício sistêmico de visualização para conexão com a fonte. É nesse momento a gente começa a dar um lugar para expandir a nossa consciência. É aquele chamado do coração que a gente precisava ter e dar para nós mesmas, nós mesmos, de agora entendi, ok, agora as fichas estão caindo. É nesse sentido. Então nós damos um lugarzinho no coração para uma pequena compreensão como essa que eu trouxe hoje. Amanhã mais um pedacinho, depois mais um pedacinho, e assim nós vamos ampliando a consciência, vamos ampliando esse fluxo de leveza e de caminhar pela vida numa outra energia, não mais numa energia de bloqueio, nem numa energia de dor, nem numa energia muitas vezes de feridas da infância que não sabe olhar para o dinheiro com maturidade. Tá? É uma outra perspectiva. É esse o movimento, é essa a intenção. Então eu vou pedir agora para vocês respirar fundo, fechar os olhos e só se conectar aos meus comandos. Eu vou começar agora a dar comandos para vocês, comandos de conexão. Fechem os olhos, respirem fundo, com a coluna ereta e imaginem agora seus pais. Para quem tem dificuldade de fazer visualizações, procure imaginar uma pessoa idosa, talvez. Talvez a imagem de uma pessoa já com os cabelinhos grisalhos, alguém vestido de branco. Como para você fica mais fácil? Às vezes tem pessoas aqui que nem conheceram o pai ou a mãe, porque conviveram muito pouco. E procurem agora então se conectar à minha voz, aos meus comandos. Respirando fundo, imaginando seus pais à sua frente. E você só repete o que eu vou dizer. Gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais, por terem tecido o meu caminho. Reconheço que o destino de vocês foi mais difícil. E por isso, tomo tudo o que foi como fonte de força na minha vida. Se o fluxo da abundância em minha vida ficou interrompido por conta de feridas e mágoas, agora eu liberto. Eu solto. Eu cancelo. Envio essas mágoas e essas feridas para um caminho de pura luz. Eu solto a necessidade de ser leal pelas repetições. Eu solto a necessidade
de buscar aprovação, a aceitação. Gratidão, gratidão, gratidão. Inclinem a cabeça em direção ao peito, como uma forma de reverência. E repitam essa última frase, em homenagem a tudo que foi. Farei algo de diferente com a minha vida, mais leve e mais saudável. Assim é. Ok. Continuem nessa ressonância, nessa energia. Continuem nessa harmonia com vocês mesmos. É muito importante agora observar como ficou durante essa visualização, durante essa meditação guiada, com esses comandos que eu passei para vocês. Se vocês conseguiram enxergar o pai e a mãe na frente, talvez vocês tenham conseguido enxergar alguns mais o pai, alguns mais a mãe. Talvez alguns não conseguiu imaginar nada, não conseguiu visualizar nada. Qual é o alerta que eu quero dar então? Para quem só conseguiu visualizar o pai, talvez tenham questões para tratar com a mãe, feridas para curar da mãe. Para quem conseguiu visualizar só a mãe, talvez tenham feridas para tratar com o pai, feridas para curar do pai. E para quem não conseguiu visualizar nenhum dos dois, é muito difícil visualizar, talvez tenham que tomar o pai e a mãe de uma maneira muito mais profunda, que vai ficar muito difícil seguir às vezes por conta própria, só através de vídeos gratuitos aqui no YouTube. Talvez precisa de um trabalho mais intensivo, uma constelação familiar, uma terapia sistêmica. E, gente, levem a sério isso. Tem pessoas que passam metade das suas vidas emaranhadas aos seus pais e não conseguem perceber que enquanto não se libertarem desses emaranhados, a vida fica com o fluxo interrompido. Em alguma área um pouco mais que outras, tá? Nem sempre é em todas as áreas. Às vezes é mais nos relacionamentos, às vezes é mais na vida financeira, às vezes é na saúde, ou às vezes é um pouquinho de cada, tá? Às vezes é um pouquinho de cada. Então, não deixem isso para depois, não deixem isso, qualquer hora dessas eu vejo. Não, o tempo está passando. A vida acontece aqui e agora, a todo instante. E todos nós, mais uma vez eu repito, merecemos uma vida mais leve, mais abundante, mais saudável. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like ali, que é muito importante que esse vídeo amplie-se no YouTube, alcance mais pessoas, tenha bastante visualização. É muito importante. A gente está aqui contribuindo para um mundo mais saudável e amoroso. E para quem sentir afinidade com a minha energia e quiser saber sobre a terapia, sobre a constelação familiar, é só entrar em contato. Aqui embaixo do vídeo tem e-mail, acho que tem o WhatsApp também. E vai ser uma alegria e uma honra eu ser esse canal de ajuda, esse canal de cura e libertação na vida de todos vocês. Ok? Um grande abraço, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.